Deus te abençoe. A paz de Jesus e a alegria de Maria esteja no seu coração. Eu estou aqui esperando você no meu acampamento mariano, no nosso. Toda a comunidade Filho de João Batista está promovendo o nosso 5º acampamento mariano, aqui nas terras. Aquelas mesmas terras que você acompanhou ano passado, as nossas campanhas para poder dar entrada e graças a Deus compramos e estamos pagando. Estamos aguardando você aqui, 8, 9 e 10 de dezembro. Entra lá no nosso Facebook, todos os detalhes estão lá, diretamente com a Micaela, no WhatsApp, no Facebook, no telefone, no que você quiser. Nós temos toda a organização de como vai funcionar. 8, 9 e 10 de dezembro. Pregações sobre Nossa Senhora e Fim dos Tempos. Muita mística mariana. Nós estamos preparando mais de 200 pessoas para fazer a consagração no Métro São Luís Grignon de Montfort. Mais um monte de gente que vai vir renovar a sua consagração aqui. Liturgia ao pé da letra, confissão o tempo inteiro. E aqui na nossa casa tudo é muito lindo, maravilhoso. A fazenda é fenomenal. Terra de Maria, vem para cá. O tema desse ano é o leite de Maria. A mãe não deixará faltar alimento aos seus filhos. É a nossa camiseta já do nosso acampamento. Se você não adquiriu ainda, você pode adquirir de R$ 47,90 por R$ 39,90 mais frete. É as últimas unidades promocionais. Depois disso, o valor volta ao normal e você pode adquirir também aqui no acampamento para você que está vindo. Nós estamos esperando, as vagas limitadas, aqui não cabe mais do que 350, 400 pessoas, gente do Brasil inteiro, vim nesse ano mariano fazer a experiência com Nossa Senhora, ok? A formação de hoje está toda baseada no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1008 e 1009, 1008, 1009, ok? Nesses tempos de tanta heresia, nesses tempos de tantas lutas para defender a fé católica, nunca se fez tanto necessário como ler e estudar o Catecismo da Igreja Católica. Tudo que você quer saber da nossa fé está aqui no Catecismo, ok? Deus te abençoe. Nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a morte. Nós estamos aproximando o dia de finados. O que é o dia 1º de novembro, dia de finados? Irmãos, a igreja acredita, essa é a nossa fé, de que toda pessoa que viveu debaixo da graça, ela conquistou a salvação. Alguns que morreram muito santos mesmo, ainda que não seja declarado santo pela igreja, por causa da sua santidade, ela vai direto para o céu. Outros foram muito santos, mas teve alguns detalhezinhos, algumas coisinhas que em vida não se acertaram, elas também conquistaram a sua salvação, mas passarão pelo purgatório para poder purificar esses detalhezinhos. Mas enfim, aqueles que também estão no purgatório também já estão com salvação garantida, ok? Então a igreja celebra finados, a alma dos fiéis defuntos, a vida, a memória, a história daqueles que, indo direto ou passando pelo purgatório, conquistaram a salvação. Então, é a festa de todos os santos, dos fiéis defuntos, daqueles que já estão a caminho ou no local onde nós também queremos estar. Mas você sabe que, embora isso tudo seja bonito, maravilhoso, nós temos muita dificuldade ainda de lidar com a morte. Por quê? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1008. A morte é consequência do pecado. A doutrina católica, a Sagrada Escritura, afirma que o homem foi criado para incorruptibilidade. Nós não íamos morrer. A morte entrou no mundo por causa do pecado original. A partir do pecado original de Adão e Eva, por causa disso, nós vamos ter doença, enfermidade, ficar velho e um dia nós vamos morrer. Não foi desígnio de Deus que nós morrêssemos. O pecado introduziu a morte no mundo.
Depois Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 23, versículo 6, que o salário do pecado é a morte. Claro, o salário do pecado original foi a morte e o salário dos pecados pessoais hoje continuam levando à morte. Mas eu quero que você entenda que a morte é contrário aos desígnios de Deus. Catecismo da Igreja Católica. Porém, no parágrafo 1009, no próximo, vai nos dizer que Jesus, assumindo a nossa condição humana, levando a obediência de Deus até o Calvário e vencendo a morte pela ressurreição, cruz, morte e ressurreição, Jesus deu outro sentido à morte. A morte passou a não ser mais a desgraça, o fim e a maldição. A morte passou a ser a passagem para a vida eterna, a bênção do encontro com Deus e a vitória, onde nós recebemos o galardão diante do julgamento e diante de Deus. Então, embora a gente sofre quando alguém morre, a morte já não é mais a dor e o sofrimento. A morte agora é a coroação, é o prêmio para o encontro com Cristo. Isso é tão forte que Paulo desejava a morte em Filipenses capítulo 1, versículo 21 e em Timóteo capítulo 2, versículo 11. Paulo desejava a morte logo. Muitos santos morreram cedo e acabavam entregando as suas vidas na obra de Deus, na obra de Deus, na obra de Deus, desejando logo a irmã morte, como falava São Francisco. Por quê? Porque essa vida aqui é passageira, aqui é só uma introdução daquilo que um dia nós veremos face a face diante de Deus. Então esse desejo em encontrar com Cristo e fazer a experiência do encontro pessoal com Ele se dá a partir da morte. Ou seja, se não houver morte, e Jesus mudou o sentido da morte, não há ressurreição, não há prêmio e não há vida eterna. Foi por isso que Jesus disse: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, o sentido cristão da morte é fantástico. O sentido teológico da morte é fantástico. E Jesus disse isso quando ele foi ressuscitar Lázaro. Ele diz: Marta, quem crê em mim jamais morrerá, ainda que esteja morto. Ele completou. Na hora parecia que ele estava falando de Lázaro, mas não estava. Ele estava dizendo que aquele que vive com Deus, ainda que ele morra, ele nunca vai morrer. Por quê? Porque ele vai viver na vida eterna. Então a doutrina católica é maravilhosa, o ensinamento da igreja é maravilhoso, a organização bíblica do sentido da morte a partir de Jesus Cristo também é maravilhosa. Os santos entenderam isso, os mártires entenderam isso, os apóstolos entenderam isso. Tanto é que ninguém se preservou, todo mundo foi se entregando na missão até a morte feliz, porque entendeu tudo isso que eu estou falando. Agora, eu não sou burro, né? Eu sei que quando a gente perde alguém, a gente sofre. Por que a gente sofre? Porque a gente é humano e a gente tem saudade. E a gente tem saudade de quem merece, de quem deixou saudade. Então eu acredito que essa dor da morte, ela é mais humana, emocional, afetiva do que espiritual. Então esquece teologia, esquece Bíblia, esquece mística. A parte humana da morte é que dói, e dói muito. Algumas dicas que eu tenho para te dar. Primeira dica: só Deus pode consolar uma pessoa na hora da morte. Só Deus. Às vezes a pessoa chega, abraça e fala: meus sentimentos, meus pêsames. Isso é bonito, mas isso não consola. Velório cheio de gente é gratidão, mas também não consola. Pessoas à nossa volta também não consolam. Conselhos também não consolam. Infelizmente, não. A única pessoa que pode consolar uma pessoa que perde alguém é Jesus Cristo, que passou pela morte, venceu a morte. E junto com a sua mãe Maria, que estava ali aos pés da cruz, vendo a morte e acompanhando a ressurreição. Só Jesus e Maria podem consolar. Então busque o consolo da sua saudade, não no colo das pessoas. Busque em Deus. Em Deus. É na fé que está a resposta para a morte e o sentido da morte. Outra dica que eu tenho para te dar. Você pode chorar
E é importante, porque às vezes na hora da morte a gente se sente, quer se fazer de forte, e a gente fica ali com um choro contido, aí passa 2, 3 meses a gente entra em depressão. Chora, curte até o último instante aquele seu parente que está indo embora. Valoriza, né? Às vezes você vai num velório, você vê gente contando piada, tomando café, batendo papo do lado de fora, e a gente fica preocupado em dar atenção a quem veio no velório. Não, curte o seu momento ali. É o último momento que você está vendo aquela pessoa. Chora em santidade, tá? Não é cristão, dá escândalo, desmaiar em velório. Ah, porque Deus, porque levou. Eu queria ir no lugar dele. Por que não me levou junto? Para, gente, para. Nós somos cristãos. Você chora, mas com dignidade. Você tem saudade, mas com bravura, com graça. Mas põe para fora seus sentimentos, viva sem vergonha as suas emoções. Perigo na hora da perda. Terceira dica, se revoltar com Deus. Não é Deus que tirou o seu parente. A Bíblia diz que Deus tem domínio sobre a vida e sobre a morte. Só Ele pode tirar a vida de alguém. Mas foi o pecado que originou a morte. Não é desígnio de Deus tirar a vida de alguém. A morte acabou sendo uma consequência natural do ser humano na terra. Então, se revoltar contra Deus, questionar, perder a fé, apelar com as coisas, não resolve nada. Porque se a única pessoa que pode consolar você é Deus, é a fé, é a igreja, e agora você revolta porque perdeu um parente, o que vai acontecer com você? Você vai adoecer, vai pirar a cabeça. Então, por favor, não faça isso, né? Outra dica, não fica preso na pessoa. Às vezes tem gente que faz até um oratório em casa, em vez de colocar a imagem do santo, põe a foto do parente que morreu, as molduras. Passa 2, 3 anos, sua vida está parada no velório até hoje. Está parada no velório. Então você se apega à pessoa, já não vive mais por causa da pessoa que morreu, já não dá mais paz por causa da pessoa que morreu, a sua vida estaciona. Por favor, isso não é sinal de maturidade. Não é fácil, viu, gente? O que eu estou falando? E eu perdi nos últimos 3 anos a minha mãe, perdi 2 missionários da comunidade com câncer. Eu que passei anos sem lidar com a morte. De 3 anos para cá, lidei com 3 perdas. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Então libera o seu coração para deixar em paz quem foi embora, para você também ficar em paz. Vai reconstruindo a sua vida. Quando você sente saudade, reza por ela, ofereça uma santa missa por ela, ofereça uma indulgência, uma penitência pela alma dela, porque caso ela esteja no purgatório, está necessitada das nossas orações para terminar seu processo de purificação, mas toca a vida para frente. Não fique parado na morte, porque a morte não é mais o final. A morte agora é o começo da vida eterna. E a última dica, se prepare, porque a próxima pessoa que pode ir pela morte ao encontro com o Pai, somos nós. O dia de ontem não existe mais. O dia de amanhã não existe ainda. Eu posso, ainda hoje, me encontrar com Cristo pela morte. E aí eu tenho que estar pronto. Perdoa, faça caridade, caminha debaixo da graça, anda na lei de Deus, endireita a tua vida, libera o seu coração, se prepare bem, porque a morte vai chegar para todos. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas é fato, a morte chega e um dia nós vamos viver eternamente na vida eterna. Lá não haverá nem morte, nem luto, nem choro, nem dor, como diz Apocalipse capítulo 21, porque todas essas coisas passarão. Lá nós receberemos um corpo incorrupto, nós teremos um corpo glorioso, lá nós não teremos os problemas que nós temos aqui e nós viveremos eternamente diante do trono de Deus. Que esse dia de finados para você seja um dia diferente, que você tenha maturidade. Só quero corrigir, no início do vídeo eu falei dia 1º, não é dia 1º, né? O dia de finados é 1º? É 1 ou é 2? É dia 2. Só quero corrigir isso para a gente não falhar aí, né? Eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos. Viva Nossa Senhora! Viva aqueles que já faleceram debaixo da graça. E parabéns para você que é maduro para entender tudo que eu estou falando. Deus te abençoe.